Muito bem, doutor, muito bem, doutora. Sejam bem-vindos a este derradeiro bloco desta nossa primeira aula. Vamos então dar início ao estudo dos crimes contra a honra. Olha, os crimes contra a honra são disparados os crimes que os alunos mais confundem nas provas. Eu digo isso até porque, além da minha experiência, eu sou assessor em juizado especial criminal e como todos os crimes contra a honra, em tese, são crimes de menor potencial ofensivo, então são crimes com os quais eu me deparo cotidianamente, né, na praxis forense. E eu me lembro de que uma das questões que mais teve erro dos candidatos na primeira fase foi uma questão que envolveu crimes contra a honra. Eu vou comentar essa questão contigo depois que a gente concluir aqui a explicação, mas eu já adianto que se você compreender a minha explicação, se você prestar atenção nas diferenças entre um crime e outro, você nunca mais vai confundir uma calúnia com uma difamação, com uma injúria. Eu asseguro isso para você. E se cair na prova, com certeza, muitos e muitos e muitos candidatos errarão, mas você, que é nosso aluno aqui no SES, não errará, tá bom? Olha só, em um primeiro momento, eu quero que você observe que nós estamos com os três crimes contra a honra aí na tela. Artigos 138, 139 e 140, respectivamente, calúnia, difamação e injúria. Só que antes de nos debruçarmos sobre esses delitos, eu gostaria de passar para vocês a seguinte compreensão. Honra é o bem jurídico tutelado por esses delitos, beleza? Só que aí, para o direito, existem dois tipos de honra. Honra objetiva e honra subjetiva, certo? A honra objetiva é a visão da sociedade sobre você. É o que você conhece pelo nome de reputação. A honra subjetiva, por outro lado, é a visão de você sobre você mesmo. Você conhece isso com o nome de autoestima. Aí você pensa, Alexandre, e por que eu preciso saber que honra pode ser objetiva ou subjetiva? Por quê? Dos três crimes contra a honra, dois tutelam a honra objetiva, que são calúnia e difamação. Ao passo que a injúria tutela a honra em sua acepção subjetiva. Aí você ainda pode se perguntar, beleza, Alexandre, mas qual é a relevância disso? A relevância disso é para você saber quando é que o crime contra a honra se considerará consumado. Por exemplo, se calúnia e difamação têm como bem jurídico a honra objetiva, que é a reputação da pessoa, para que a reputação da pessoa sofra algum abalo, alguém, leia-se terceira pessoa, precisa saber do fato que está sendo imputado à vítima. Porque se ninguém, além da vítima, souber o que está sendo imputado a ela, a reputação, honra objetiva da vítima não está sofrendo abalo. Logo, não existiria crime de calúnia ou crime de difamação. A injúria, por outro lado, por tutelar a honra subjetiva, na injúria, a consumação ocorre, para a consumação ocorrer, basta tão somente que a vítima tome conhecimento do fato do adjetivo injuriador, né? Então, se, por exemplo, você injuria alguém, basta que esse alguém tome conhecimento, não precisa mais ninguém além desse alguém. Basta que esse alguém tome conhecimento para que o crime de injúria esteja consumado. Então, para fechar essa parte, os crimes que tutelam a honra objetiva para a consumação precisam que algum terceiro tome conhecimento do fato. Já o crime que tutela a honra subjetiva, no caso é a injúria, nesse caso aqui, para que a consumação ocorra, não precisa que terceiro tome conhecimento, basta que tão somente o destinatário daquela injúria tome conhecimento, beleza? Muito bem, então esse é o nosso primeiro passo, né? É fazer você compreender que existem dois tipos de honra e que nós temos dos três crimes contra a honra, dois que tutelam a honra objetiva e um que tutela a honra subjetiva, certo? Muito bem. O próximo passo é que façamos
a diferenciação entre esses delitos. Porque o que eu mais vejo, não só na convivência em sociedade, como também na praxis forense, são as pessoas confundindo uma calúnia com uma difamação com a injúria, uma injúria com a calúnia. É uma confusão, é um show de horrores. A verdade é essa. A gente vê muito as pessoas confundirem um delito com o outro, beleza? Então vamos prestar muita atenção agora, que nunca mais você vai errar, ok? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui um quadro em branco, porque aí vou botar aqui calúnia, difamação e injúria. Veja, na calúnia, nós temos a imputação de um fato a alguém, né? Até pela própria transitividade do verbo imputar, que imputa algo a alguém. Na difamação, nós também temos a imputação de um fato a alguém. E na injúria, nós temos uma adjetivação negativa. Na injúria, nós temos uma adjetivação negativa. Então, veja bem, do jeito que eu coloquei aqui na tela agora, calúnia e difamação estão iguais, né? Eu escrevi a mesma coisa de um para o outro. Então, se eu parasse a explicação nesse momento, calúnia e difamação estariam iguais. Mas, ainda que eu parasse a explicação nesse momento, você vê que a injúria já se diferenciou da calúnia e da difamação. Então, é por isso que eu quero começar com o crime de injúria, para que você nunca mais confunda um crime de injúria com uma calúnia ou com uma difamação, beleza? Bom, injúria é adjetivação negativa. Vamos para o português. Adjetivo é a classe gramatical que qualifica um substantivo. Então, se você adjetiva um substantivo, se você adjetiva alguém e essa adjetivação é negativa, o crime é de injúria. Vamos fazer um teste. Imagine que eu diga: fulano é torturador. Vou repetir. Fulano é torturador. Responda-me. Nesse caso, em tese, teríamos que crime contra a honra? Muitos respondem calúnia. Mas aí eu te pergunto, deixa eu escrever aqui. Fulano é torturador. A frase é essa, né? Pronto. Me diga uma coisa. Eu imputei um fato a fulano ou eu adjetivei fulano? Imputou um fato, professor. Você está chamando ele de torturador, logo torturador é quem tortura. Não, gente. Eu adjetivei ele, eu chamei ele de algo. Vamos para a análise morfológica. Fulano, substantivo, é verbo, torturador, adjetivo. Análise morfológica, né? Se fosse sintática, fulano, sujeito, é verbo de ligação, torturador, predicativo do sujeito. Mas é a morfológica que me interessa aqui. Então, fulano é torturador. Então, você adjetivou negativamente fulano. O crime é injúria. Mas, professor, o torturador é quem tortura, logo eu estou dizendo que ele torturou, logo é calúnia. Não, eu não estou dizendo, eu não estou imputando fato a ele, eu estou chamando ele de algo. Então, é importante que você compreenda que quando você chama alguém de alguma coisa, você não está dizendo que esse alguém fez alguma coisa. Você está dizendo que ele é alguma coisa. E na injúria, o crime é dessa forma. Na injúria, o que ocorre é que você chama alguém de algo. Na injúria, você chama alguém de algo. Então, fulano é um traficante. Eu estou adjetivando negativamente fulano, injúria. Fulano é um estelionatário, injúria. Fulano é um homicida, injúria. Fulano é um ladrão, injúria. Agora, se você disser
que fulano roubou um carro semana passada na localidade tal, agora você não está chamando ele de algo, agora você está dizendo que ele fez algo. Agora você estaria imputando a ele a prática de determinado fato. Aí mudaria. Agora, vamos para diferenciar calúnia de difamação. Bom, primeiramente, a calúnia exige que o fato que se esteja imputando a alguém seja um fato previsto em lei como crime. Então, se você diz que fulano fez algo, e esse algo que você disse que ele fez é algo previsto em lei como crime, como roubou um carro, furtou algo, estuprou alguém, o crime é calúnia, em tese. Certo? Na difamação, o fato que você está imputando a alguém não é previsto em lei como crime, porque se for, o crime é calúnia. Mas é um fato que é previsto em lei, ou como contravenção, ou como simplesmente um fato ofensivo à reputação. Então você diz que fulano trai a esposa toda sexta-feira. Você está chamando fulano de algo ou você está dizendo que ele fez algo? Você está chamando ele de algo. Você está falando que ele fez algo. E esse algo que você está dizendo que ele fez é algo previsto em lei como crime? Não. Mas é ofensiva à reputação dele, né? É. Então seria difamação. Imagina que você diz que fulano explora jogo do bicho no centro da cidade. Você está chamando fulano de algo ou você está dizendo que ele fez algo? Você está dizendo que ele fez algo. Que algo? Explorar jogo do bicho. Explorar jogo do bicho é um fato previsto em lei como crime? Não, é um fato previsto em lei como contravenção. Então seria crime de difamação. Certo? Então veja, sempre que você chamar alguém de alguma coisa negativa, o crime é injúria. Se você imputar um fato a alguém, se você disser que alguém fez alguma coisa, se essa alguma coisa que você disse que esse alguém fez for um fato previsto em lei como crime, calúnia. Se não for previsto em lei como crime, for previsto em lei como contravenção, ou for simplesmente um fato ofensivo à reputação, o crime é difamação. Alexandre, é possível que exista, no mesmo contexto, os três crimes contra a honra? Sim, é possível. Imagina que você diz que fulano roubou um carro no centro da cidade, explora jogo do bicho toda semana e é um canalha. Pronto. Roubou um carro, calúnia. Explora jogo do bicho, difamação. É um canalha, injúria. E aí, vou fazer referência agora à questão que eu falei, que caiu, salvo engano, foi no 23º exame da OAB, primeira fase, que foi uma questão com altíssimo índice de erro. Né? Muita gente errou mesmo essa questão e dizia basicamente o seguinte, dizia que Maria chamou, acho que era João o nome do cara, disse que João explorava jogos de azar e que era um furtador. Aí muitos alunos que não se prepararam aqui com o SES, brincadeira, muitos alunos, eles entenderam que quando falou que ele era um furtador, isso seria calúnia. E erraram a questão. A grande verdade é que quando ela chamou ele de furtador, ela adjetivou negativamente ele. Então, nesse caso, nós temos crime de injúria. E no que tange a dizer que ele explorava jogo do bicho, difamação. Então, no enunciado, nós temos dois crimes praticados por ela. Um de injúria e outro de difamação. Beleza? Veja, isso aqui é o suficiente. Acredite aqui no titio, isso aqui é o suficiente para você nunca mais confundir um crime de calúnia com um crime de difamação com um crime de injúria. Agora eu vou dar alguns detalhes adicionais, beleza? Para isso, eu vou voltar aqui na letra da lei. Bom, no artigo 138, a redação é caluniar alguém imputando-lhe fato falsamente. Ou seja, se você imputa um fato a alguém e esse fato é verdade, você não está cometendo crime de calúnia.
E mais, a lei exige que o sujeito tenha o dolo de caluniar. O que significa isso? Significa eu saber que você não fez, mas vou dizer que você fez, porque eu quero atingir a sua honra. Esse é o dolo de calúnia. Porque se eu imputar um fato a você, o fato se mostrar depois que era mentira, mas quando eu imputei, eu acreditava que era verdade, eu não pratico o crime de calúnia. Porque se não fosse assim, gente, jamais você poderia denunciar alguém para a polícia, por exemplo. Vai que você tem realmente motivos para acreditar que fulano roubou um carro. Aí depois, na investigação, se constata que não foi ele. Aí tu teria praticado o crime de calúnia? Não. Para que se configure o crime de calúnia, é necessário provar, no caso concreto, que a pessoa que imputou o fato fez isso ciente de que imputava um fato falso. Ah, professor, mas isso é difícil de provar. Provar aqui não nos interessa. Provar, você vai se preocupar com a carteirinha da OAB na mão, quando estiver advogando com a vermelhinha, aí você vai se preocupar em como é que você prova se você for acusar alguém de calúnia. Aqui, na hora da prova, é assim. É o que você marca se isso lhe for perguntado. Então, a FGV, ela já perguntou, por exemplo, o sujeito tinha motivos de acreditar que o seu funcionário estava furtando a empresa, ele foi e comunicou à polícia. A polícia investigou e descobriu que o funcionário não estava furtando a empresa. Praticou crime o dono da empresa? Não. Por quê? Porque quando falou que ele estava furtando, ele acreditava que isso era verdade. Então não houve o dolo de caluniar, beleza? Por outro lado, na difamação, observe que em nenhum lugar do artigo 139 você está vendo a palavra falsamente. Na calúnia tem, ó, imputando-lhe falsamente fato. Na difamação não tem, tem imputando-lhe fato ofensivo. O que significa dizer isso? Significa dizer que, para fins de configuração do crime de difamação, não importa se o fato que você está imputando é verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro. Você praticará o crime de difamação mesmo assim. Então eu empresto dinheiro para você e você não me pagou. Aí eu começo a espalhar por aí que você está me devendo dinheiro. Isso é verdade? É verdade. Você está me devendo dinheiro? Está devendo dinheiro. Mas, ainda assim, eu estarei praticando o crime de difamação. Por quê? Porque não importa, para fins de caracterização do delito de difamação, se o fato que está sendo imputado a alguém é verdadeiro ou falso, né? Como já diziam os clássicos, ninguém é juiz da vida alheia. Então, por exemplo, se fulano traiu a esposa e você começa a espalhar isso por aí, isso pode ser até verdade. Você pode até ter provas disso, mas você estará praticando o crime de difamação. Justamente porque a lei não exige para a configuração do crime que o fato seja falso. Então, sendo verdadeiro ou falso, o crime de difamação existe. Diferentemente no caso de calúnia. Na calúnia, além de o fato que se imputa a alguém precisar ser falso, a pessoa que está imputando tem que ter ciência da falsidade da imputação para poder responder pelo crime de calúnia. Beleza? Muito bem. Então, com isso, nós terminamos a diferenciação entre calúnia, difamação e injúria. Mas ainda não saímos dos crimes contra a honra, porque agora eu vou trabalhar com vocês três dispositivos que são muito importantes para fins de primeira fase do exame da OAB. O primeiro dispositivo é o parágrafo 3º do artigo 140. Esse parágrafo 3º, ele traz o que se chama de injúria qualificada pelo preconceito. Esse é o nome tecnicamente correto, mas em provas você pode encontrar a expressão injúria racial. A injúria racial, então, é um crime de injúria qualificado na forma aqui do parágrafo 3º. E o que é que nos diz esse parágrafo 3º? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é maior, reclusão de 1 a 3 anos e multa, certo? O que é importante você saber aqui? Veja bem, se você xinga alguém por motivação de raça ou cor, você estará praticando o crime de injúria racial, e aí você não pode confundir a injúria racial com racismo, porque na injúria racial, o crime é injúria, logo significa que você está xingando
pessoa certa e determinada. Só que no xingamento, você está usando elementos de raça e de cor. Então, você pratica injúria racial. No racismo, a vítima é indeterminada, porque o que se atinge é toda a coletividade. Beleza? Então, a diferença entre racismo e injúria é essa. Na injúria, nós temos um crime contra a honra de uma pessoa específica, você xinga essa pessoa, e no xingamento você usa elementos de raça barra cor, e nós temos no racismo que a vítima é toda a coletividade, né? Pessoas certas e indeterminadas. Muito bem. Outro ponto importante é que o STF e o STJ passaram a entender que tanto crime de injúria racial, porque nós sabemos que o racismo, segundo a Constituição, é inafiançável e imprescritível. E aí o entendimento do STF e do STJ é que, assim como o racismo, a injúria racial também é imprescritível, também é inafiançável. Beleza? Tudo bem? Ok. Essa equiparação de injúria racial com racismo é para tão somente fins de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Não modifica, por exemplo, a natureza da ação penal, que a gente vai ver como é que se dá a ação penal em crimes contra a honra já já, beleza? Eu quero vir agora para um instituto chamado de retratação, artigo 143 do Código Penal. O que é que está escrito? O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Veja bem, essa retratação, ela funciona como uma causa de extinção da punibilidade. Essa retratação, ela funciona como causa de extinção da punibilidade. O que significa dizer que, se você for acusado de calúnia ou de difamação, você tem até antes da sentença para, querendo, se retratar cabalmente. E se fizer isso, você estará isento de pena. A primeira coisa que eu quero que você observe é que a retratação, como extinção de punibilidade, somente é possível nos crimes de calúnia e difamação. Não existe possibilidade de retratação como extinção de punibilidade em crime de injúria, certo? Muito bem. Após sabermos disso, próximo passo é você saber que a retratação é um ato unilateral, o que significa dizer que independe de aceitação da vítima. Então, se, por exemplo, você pratica uma calúnia contra mim, aí eu vou e processo você. Está rolando o processo, mas não teve sentença ainda. Você resolve se retratar. Aí eu vou chegar para o juiz e vou dizer: Excelência, eu não concordo com essa retratação. Eu não aceito essa retratação. Eu quero que o processo vá até o fim, com a possibilidade dele ser condenado. O juiz iria olhar para mim e iria dizer: eu não me importo com a sua vontade. Não me interessa o que você quer, porque a retratação é ato unilateral. Se ele está se retratando, eu vou aceitar e vou extinguir a punibilidade dele. Simples assim. Inclusive, isso é uma situação onde um bom advogado, se tem um cliente que está sendo processado por calúnia ou por difamação, esse bom advogado, ele pode orientar justamente o seu cliente com relação a essa possibilidade de ele se retratar cabalmente da calúnia ou da difamação, né? Porque somente cabe retratação nesses dois delitos, e então ele vir a ser isento de pena por conta da extinção de sua punibilidade. Beleza? Muito bem. O artigo 145, ele vai trazer o regramento das ações penais em crimes contra a honra, tá? Veja bem, a regra é que os crimes contra a honra se processem por ação penal privada. Então, a regra é que tanto calúnia, quanto difamação, quanto injúria sejam processáveis por ação penal privada. Tem exceção? É claro que tem. A primeira exceção que eu quero tratar é justamente a injúria preconceituosa. A injúria qualificada pelo preconceito, a injúria racial, ela é de ação penal pública condicionada à representação
da vítima. Preste atenção nisso. A injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Por isso que eu falei que a equiparação de injúria racial com racismo é para fins de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Não interfere na natureza da ação penal. Tanto é que a ação penal no racismo é pública incondicionada e na injúria racial é pública condicionada à representação. Beleza? Então essa é a primeira exceção. Outra exceção é com relação à injúria, calúnia ou difamação, qualquer dos crimes contra a honra, que tenha como vítima presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Nesse caso, a ação penal é pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, se você praticar algum dos crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro, a ação penal ela será pública e dependerá de requisição do ministro da Justiça. E uma última situação que eu quero tratar, que já foi cobrada mais de uma vez em prova de primeira fase, inclusive, é a súmula, vou até anotar de tão importante que ela é a súmula 714 do Supremo, certo? A súmula 714 do Supremo, ela diz que se a vítima do crime contra a honra for um funcionário público em razão de suas funções, a ação penal poderá ser pública condicionada à representação ou privada. E quem escolhe isso é a vítima funcionário público. É o que o STF chama de legitimidade concorrente. Então, por exemplo, eu, Alexandre, sou funcionário público. Se eu for vítima contra a honra, e esse crime, se eu for vítima de crime contra a honra, e esse crime tiver como motivação a minha função, eu posso optar em a ação penal, nesse caso, ser pública condicionada à representação ou privada. Se eu quiser que seja pública condicionada à representação, eu represento para o Ministério Público. O Ministério Público, se entender que é o caso, vai processar a pessoa através de uma denúncia. Mas se eu quiser que a ação seja privada, eu contrato um advogado, eu procuro a Defensoria Pública para que seja oferecida uma queixa-crime contra aquela pessoa que praticou o crime contra a honra, me vitimando. Beleza? Bom, pessoal, então é isso, doutor. Então é isso, doutora. Vamos encerrar essa nossa primeira aula. Continuaremos na aula seguinte. Um abraço, até já.